E aí, galerinha do YouTube, aqui no meu canal, mano, como que vocês estão? Tá tudo bem? Todo mundo tranquilo? Hoje a gente vai falar aí de seleção brasileira. Quando ninguém esperava mais notícias da seleção, a seleção vai lá e anuncia Fernando Diniz como técnico interino, tá? Bom, primeiro que, assim, como técnico, se fosse para ele assumir ser o técnico principal da seleção brasileira, tendo em vista que todos os jogadores o amam, né? Porque é impressionante como todos os jogadores do brasileiros adoram o Fernando Diniz. Então, sinceramente falando, já que gostam tanto do cara, eu deixaria como técnico principal. Primeiro fator por causa disso. O Fernando Diniz merecia estar na seleção brasileira? Sinceramente falando, nunca ganhou assim um título expressivo. Acho que ele faz bons trabalhos, ele deixa uma boa base, tá? E surte efeito em alguns momentos. Obviamente, que com mais qualidade você tiver, melhor você executa, né, o trabalho. Por títulos, eu nunca iria falar Fernando Diniz é a minha primeira opção. Mas levando em consideração que todos os atletas o amam, vai lá então, tenta fazer o trabalho. Agora, colocá-lo como interino, eu particularmente não aceitaria, não vejo a menor. Eu não consigo enxergar assim um trabalho em sequência. Meu ponto de vista, não vejo um trabalho em sequência. Não acho que também Fernando Diniz tenha a mesma filosofia de jogo que o Carlos Ancelotti tenha, tá? E sinceramente falando também, eu acho que essa história do Carlos Ancelotti é total balela, é para arrumar uma desculpa para falar tipo assim que a gente está investindo num treinador. Para mim é isso. A seleção brasileira lá, a CBF tá arrumando tipo assim um pretexto. Ah, vamos lá. A história de um ano que a seleção brasileira tem que esperar o Carlo Ancelotti. O Carlo Ancelotti também nem fala que sim, nem fala que não para a seleção brasileira. Meu pensamento. A seleção brasileira inventou essa história de que o Carlo Ancelotti vai vir daqui um ano para a seleção brasileira. Pega um técnico que, vamos dizer assim, não era o mais preferido entre os torcedores para colocar lá como um interino, como foi anunciado. Para chegar daqui um tempo, o Diniz começar a exercer seu papel dentro da seleção brasileira, acredito que os jogadores vão dar a vida para mostrar serviço para ele e mostrar que o Fernando Diniz merece sim a seleção brasileira. Vai passar um certo tempo, a seleção vai começar a apresentar bons jogos, né, contra seus adversários, uma mentalidade, vão começar a elogiar mais o Diniz, porque o Diniz era o cara certo, que isso, que aquilo. Vai passar mais um tempo, vamos falar o seguinte: Carlos Ancelotti, obrigado, valeu, nem precisa vir. Minha opinião, acho que isso vai acontecer e de pouco em pouco a seleção brasileira vai tirar o Fernando Diniz do Fluminense, porque como todo mundo sabe, foi um contrato em conjunto, né? O Fernando Diniz, há um tempo atrás aí, acho que o último que aconteceu isso foi o Parreira, né, que atuou treinando o Corinthians e treinava a seleção brasileira também. É meio difícil disso acontecer, né? De um técnico treinar o clube e treinar a seleção brasileira. Fazia tempo que isso não acontecia. Volta a acontecer. Não vejo o problema, né, do técnico trabalhar em conjunto com o clube. Um período no clube, outro período na seleção. Acho que isso para a carreira do técnico agrega muito, ajuda mais ainda, né? O conhecimento dele extrapola extremidades aí, fica melhor ainda. Pro profissional, para ele, nem se fala, ele vai treinar os melhores jogadores hoje do Brasil, né? Os melhores brasileiros em atualidade. Então, o Diniz ganha uma bagagem aí que é para poucos, Meu pensamento é esse. Tá? Gosto sim da escolha do Fernando Diniz, por que não? É aquilo que eu já falei. Se os jogadores, como todos gostam dele, por que não dar oportunidade pro cara? Né? Prefiro ir a favor dos caras do que ir contra eles. Então, dá o aval pro Fernando Diniz, deixa o Fernando Diniz fazer o trabalho. Só que eu acho que isso vai acontecer. De pouco em pouco, quem vai sair perdendo em toda essa história
é o Fluminense. Do meu ponto de vista, quem mais perde em tudo isso é o Fluminense. É o que vai sair mais prejudicado aí. Porque, e outra, né? Quando acontecer convocações, se ele levar alguém do Fluminense, porque ele tá sendo clubista. Se ele estiver levando alguém do Flamengo, do Vasco, do Botafogo, só exemplo. Porque ele tá querendo desfalcar os seus adversários para o Fluminense ganhar jogo. Convocou fulano, porque é amiguinho do fulano. Ih, vai ter um monte dessas histórias. O Fernando Diniz, a gente sabe que ele é bem cabeça e bem, aparentemente, né? Falando assim, por tudo aquilo que eu vi e acompanhei de perto do São Paulo, ele é um cara bem cabeça, muito cabeça mesmo, apesar de muitos jornalistas baterem nele aí, o que eu não concordo. Bom, Fernando Diniz, é isso que eu falei. De pouco em pouco ele vai ser minado do Fluminense, ele vai ficar na seleção brasileira. Acredito sim que ele vai fazer um trabalho muito bom e vai chegar num ponto aí que a seleção brasileira vai falar: Carlos Ancelotti não precisa vir. Que na verdade eu acho que essa história nem existe do Carlos Ancelotti vir daqui um ano. É tudo jogada da seleção brasileira para realmente trazer o Fernando Diniz, que é o desejo de muitos lá dentro da seleção brasileira. Só que gera esse impacto. Por quê? Porque o Fernando Diniz, ele só ganha, assim, de expressão, só ganhou o Campeonato Carioca, que foi esse ano com o Fluminense. É só isso, entendeu? Não é que nem outros, o Abel Ferreira no Palmeiras, multicampeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão do Paulista, em outros, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Recopa. O cara ganhou acho que quase todos os títulos possíveis com o Palmeiras. Ele seria o nome mais assim foda para assumir. E também vai naquela regra, né? A seleção brasileira dificilmente ela vai contra a sua história de não trazer um técnico brasileiro, né? De trazer um técnico estrangeiro. A seleção brasileira nunca fez isso e nunca vai fazer. Escreve o que eu tô falando. Essa história do Carlos Ancelotti, Fernando Diniz, ser interino, que isso, aquilo, é tudo historinha para criança dormir. É tudo historinha contada. Não vai acontecer nada disso. O Fernando Diniz é o novo técnico da seleção brasileira, efetivo. Sem mais. Se inscreve no canal, deixa o like, tamo junto. Valeu, falou e fui!